paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens. Vamos dando prosseguimento aos estudos desse quarto trimestre de 2022, onde estamos estudando o tema Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E nesta semana, queridos, vamos a estudar já a lição de número 5, que tem como título A Falta que Faz um Líder. Então, vamos estudar aí nesta aula a respeito do livro de Juízes, né? E o livro de Juízes oferece ali um registro importante de um longo período da história de Israel, né? Ele mostra uma época de altos e baixos do povo de Deus, um tempo marcado pelo declínio espiritual, moral e social daquele povo. Um olhar mais atento sobre este livro, queridos, nos permite dizer que um dos principais fatores para tal decadência foi a ausência de uma liderança constante à frente de Israel. Então, na lição deste domingo, nós estudaremos aí as consequências da falta de uma liderança permanente estabelecida por Deus. Eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe a nossa agenda de leitura desta semana, que serve como uma preparação, né, para a lição que nós vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início, a agenda de leitura de segunda-feira, 24 de outubro de 2022, tem como título Um Período de Transição. O texto bíblico se encontra no livro de Juízes, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Como é uma leitura um pouco extensa, vamos estar lendo apenas até o versículo 2, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Queridos, definitivamente, né, a obra de Deus não é feita por uma pessoa apenas, né? Muito pelo contrário. O reino de Deus é um reino de oportunidades, e no qual todos são úteis e devidamente valorizados, né? Sendo assim, queridos, o líder cristão que preza pela obra de Deus e que reconhece a sua própria limitação e o valor das outras pessoas, trabalhará aí no sentido de permitir que o processo de transição, quando necessário e oportuno, ocorra aí de maneira tranquila, conduzindo aí serena e espiritualmente. Esse líder demonstrará a coragem de Moisés, né, que com desprendimento e compromisso com o futuro na obra de Deus, conversou com o Senhor sobre a sua sucessão e apresentou, né, sem nenhuma reserva, Josué ao povo como o escolhido de Deus para tal tarefa. Nunca se esqueça da verdade de grandes líderes, né, prepararam os seus sucessores, como se vê no exemplo de Elias, que preparou Eliseu, de Davi, que apontou Salomão para ser o seu sucessor. Contudo, queridos, sabemos que todos os homens têm as suas limitações e que toda liderança é passageira, pois o tempo passa para todos indistintivamente. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.